Fala pessoal, tá começando o primeiro vídeo do quadro Direito Penal em Questões. Essa série aqui é para te ajudar a achar algumas questões e resolver junto contigo de algum assunto que você já estudou do direito penal. Então, se você achou essa ideia interessante, se inscreve aqui no canal, porque periodicamente nós vamos estar lançando mais vídeos assim como esse, tá bom? Eu me chamo Verley, eu sou analista judiciário da Justiça Federal e professor de Direito Penal aqui do Bravo Cursos, tá certo? Então, vamos junto aqui resolver algumas questões de direito penal. O tema da aula de hoje é Princípios do Direito Penal. E a gente começa com a primeira questão que caiu esse ano na Prefeitura de Contagem, Minas Gerais, já com a seguinte lição. Se o texto é muito grande, a gente ignora o texto, tá, pessoal? A gente vai direto no enunciado, porque muitas vezes não precisa ler o texto para resolver a questão, e é o caso aqui dessa questão. Indique o postulado normativo que decorre diretamente do princípio da lesividade penal. Quando a gente fala em lesividade penal, pessoal, você vai lembrar que se você já estudou esse assunto, que é um princípio muito simples. Lesividade, o princípio afirma que só há crime se há lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. Tá certo, pessoal? Então, se a conduta de alguém não chegou a sequer causar um perigo de dano, não há crime. Acontece, pessoal, se nós formos olhar aqui as alternativas, não tem nenhuma alternativa que fala sobre isso. Por quê? As questões trazem como sinônimo do princípio da lesividade um outro princípio do direito penal, um princípio chamado alteridade. Alteridade significa outro, e é justamente isso que esse princípio vai falar. Só há crime se a tua conduta lesionar ou pôr a perigo outra pessoa. O que isso significa? É por causa desse princípio, por exemplo, que suicídio não é punido no direito penal brasileiro. A conduta de se suicidar apenas te lesiona, né? A pessoa está se autolesionando ali. Ela não está causando perigo e nem lesão ao bem jurídico de outra pessoa. Do mesmo modo, o crime de uso de drogas. Se você for olhar lá o artigo 28 da Lei de Drogas, não há o verbo usar. Há apenas adquirir, transportar, guardar. Porque usar drogas apenas te lesiona, e isso não pode ser crime, por causa do princípio da alteridade. Então, as bancas trazem como sinônimo, e é exatamente assim que a gente vai entender e responder essa questão, tá certo? Mas vamos alternativa por alternativa. A letra A diz o seguinte, é vedado no âmbito penal o uso da analogia em prejuízo do acusado, ou seja, analogia in malam partem. Vê, essa assertiva aqui está correta, porém ela não trata do princípio da lesividade, como a questão pediu. Ela trata do princípio da legalidade. É por meio do princípio da legalidade que a analogia em malam partem é vedada no direito penal, porque só pode lei criar crime, pessoal. Vamos para a letra B. Ninguém poderá ser punido criminalmente, senão quando agir com dolo ou ao menos com culpa. Também é uma assertiva correta, mas trata do princípio da responsabilidade subjetiva, que é o contrário da responsabilidade objetiva. Não pode uma pessoa ser punida se ela não teve dolo ou culpa naquele resultado. É isso que afirma a responsabilidade subjetiva no direito penal. Então, a assertiva está correta, mas não é o nosso gabarito, porque não é o princípio da lesividade. Vamos para a letra C. A lei penal não poderá ser aplicada em relação a fatos ocorridos antes de sua vigência, salvo quando beneficiar o acusado. Você já ouviu falar disso aqui? Nós estamos falando do princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. Justamente fala da irretroatividade da lei penal, salvo se for uma retroatividade benéfica. Beleza? Letra D diz o seguinte, o direito penal só deverá ser utilizado subsidiariamente, como última ratio, para a resolução de conflitos sociais. Isso aqui também está certo, pessoal, mas trata do princípio da intervenção mínima. O direito penal é uma forma de controle social que atinge a tua liberdade, um dos bens mais importantes. Então, ele não pode ser usado de qualquer maneira, para qualquer conflito. O princípio da intervenção mínima afirma justamente isso. Só utiliza o direito penal se os outros ramos do direito não derem conta. É isso que a alternativa está falando. Princípio da intervenção mínima, tá certo? Sobrou para a gente, letra E.
que diz assim: a autolesão em geral, a autolesão e, em geral, condutas que não excedam o âmbito do próprio autor não devem ser não devem ser objeto de incriminação. Exatamente isso que a gente viu aqui no princípio da alteridade. Precisa atingir outra pessoa. Se não extrapolar um âmbito pessoal do próprio agente, não há crime por causa do princípio da alteridade. E se o princípio da alteridade para algumas bancas é sinônimo de lesividade, esse aqui é o gabarito da nossa questão. Ok? Vamos para a próxima. Questão número 2 diz o seguinte: no Brasil, o princípio da proibição da dupla persecução penal ou da vedação à dupla incriminação, 2 pontos. Qual que é a ideia aqui? Esse princípio a gente conhece mais como ne bis in idem. É o princípio que veda a dupla punição no direito penal. Esse princípio não é previsto na Constituição Federal, não tem previsão expressa no Código Penal. Ele decorre de uma interpretação implícita da Constituição. Por isso, nosso gabarito aqui é letra D. Ok? O que a letra B está errado é o seguinte: o fato de não ter previsão não impede que esse princípio seja aplicado. A gente sabe que no direito penal brasileiro a pessoa não pode ser processada ou punida pelo mesmo fato 2 vezes. Ok? Então, princípio ne bis in idem ou da proibição da dupla persecução penal. Próxima questão, pessoal. Questão número 3 fala o seguinte: no RESP, no recurso especial 672-225, julgado em 7 de 8 de 2008, a 6ª turma do STJ julgou o caso de uma contadora que recebeu de uma cliente a quantia de R$ 500 para quitar contribuições em atraso junto ao INSS e protocolar pedido administrativo para concessão de auxílio-doença, não fazendo nenhuma coisa nem outra. Denunciada por apropriação indébita majorada pelo Ministério Público, a contadora foi absolvida pelo Tribunal de Justiça. A absolvição foi confirmada pelo STJ. Em seu voto vista, o ministro Nilson Naves sustentou que, e atenção aqui, porque isso vai depender da resposta da nossa questão, ele sustentou que as relações aqui descritas bem podem ser resolvidas na esfera civil, pessoal. E a questão vai perguntar justamente isso. A decisão do STJ, tal como descrita, é amparada no princípio da... Que princípio que esse ministro usou para fundamentar sua decisão? O princípio da intervenção mínima, que nós acabamos de falar. Mas aí você já deve estar se perguntando, não tem esse princípio aqui nas alternativas. Pessoal, é porque desse princípio decorrem outros 2. O princípio da fragmentariedade que é exatamente o seguinte: como o direito penal precisa intervir o menos possível, a intervenção deve ser mínima, o princípio da fragmentariedade diz o seguinte: imagine que existem vários bens jurídicos e a gente coloca numa peneira. E dessa peneira, pessoal, só vão sair dali os princípios mais importantes. Esses princípios são que o legislador deve dar a proteção do direito penal. Então, esse princípio tem uma característica mais abstrata, se destina ao legislador e fala justamente isso: o direito penal deve proteger os bens jurídicos mais importantes. E um segundo princípio que daqui decorre é o princípio da subsidiariedade. Esse princípio, por sua vez, fala o seguinte: o julgador, no caso concreto, deve tentar aplicar os outros ramos do direito. Se aquele conflito for solucionável por outro ramo do direito que não direito penal, o direito penal não precisa ser aplicado, justamente porque o direito penal mexe com a liberdade das pessoas. E é esse o gabarito da nossa questão, pessoal. Quando o ministro disse que as relações aqui descritas bem podem ser resolvidas na esfera civil, ele está usando o princípio da subsidiariedade. Não precisa aplicar o direito penal no caso concreto. Beleza? Próxima questão. Diz assim a questão número 4. A interpretação da súmula 599 do STJ veda a aplicação do princípio da insignificância ao crime de...
Percebe, pessoal? Quando a gente fala de princípio da insignificância, normalmente a gente lembra do mnemônico mira, ou então mare, que são os requisitos do princípio da insignificância. Mas essa questão não está perguntando isso. Então a gente precisa estudar um pouco e entender o que fala essa súmula 599. E é bem simples. A súmula fala que é vedado, a súmula veda a aplicação do princípio aos crimes contra a administração pública. E das alternativas que nós temos aqui, pessoal, só um dos crimes é contra a administração pública, que é o crime do contrabando. Percebe, por exemplo, que o roubo também não admite a aplicação do princípio da insignificância, porque existe violência, grave ameaça. Mas a questão pediu exatamente a súmula 599 que você precisa anotar no teu material, certo? Por isso o gabarito letra C. Vamos para a nossa última questão, pessoal. Diz assim: a respeito dos princípios básicos do direito penal, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Dos princípios da intervenção mínima decorre a ideia da intervenção mínima decorre a ideia da fragmentariedade do direito penal, de acordo com a qual a resposta penal deve se limitar a ofensas graves, a somente alguns bens jurídicos. Foi exatamente isso que nós falamos ainda há pouco na questão. Fragmentariedade decorre da intervenção mínima, só os bens jurídicos mais importantes. Beleza? B. O princípio da lesividade significa que os tipos penais devem descrever ou dar abrigo a um comportamento apto a produzir danos concretos ou perigo efetivo de danos às pessoas, de modo que a imoralidade de uma conduta por si só não é suficiente para invocar e legitimar a atuação do direito penal. Nós acabamos também de falar do princípio da lesividade, e é exatamente isso que ele afirma. Como nós queremos a incorreta, não é o gabarito da questão. Vamos para a letra C. O princípio da legalidade em matéria penal apresenta como desdobramentos a proibição da analogia em matéria de incriminação, a proibição da retroatividade da lei penal mais gravosa e a exigência de determinação e certeza nas incriminações, princípio da taxatividade. Está correto, pessoal. Não basta apenas ter lei para prever um crime. Essa lei precisa ser clara, objetiva, tem que determinar a conduta que está sendo incriminada, princípio da taxatividade, que decorre do princípio da legalidade. Vamos para a letra D. De acordo com o princípio da responsabilidade pessoal, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do dano. E isso aqui deixou a alternativa errada. O limite aqui é até o valor do patrimônio transferido na herança, pessoal. O princípio da responsabilidade pessoal fala que a pessoa não pode responder por crimes de outra pessoa. Então, se o meu patrimônio vai responder por um crime cometido por outra pessoa, vai estar ferindo esse princípio, certo? Por isso que o limite é até o valor da herança transferida. Esse é o gabarito da questão, ok? Vamos para a letra E para a gente finalizar. A Constituição da República de 88 prevê expressamente a vedação de edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal, em respeito ao princípio da legalidade. Perfeito, pessoal. Em regra, a Constituição veda medida provisória sobre direito penal. Okay? A gente sabe que tem uma exceção com o STF falando que, se for sobre direito penal não incriminador e mais benéfico ao réu, pode sim adotar medida provisória, como foi no caso da abolição criminis temporária do Estatuto de Desarmamento, lá na década de 2000. Beleza? Pessoal, essas foram as 5 questões que eu quis trazer para a gente relembrar e revisar um pouco alguns princípios importantes do direito penal para a tua prova. Tá bom? Se gostou, não esquece aqui de seguir e se inscrever aqui na página e deixar o seu like, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos também. Tá certo? Um abraço, pessoal. Até a próxima.